Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à instrução de mais uma especialidade, ok? A especialidade que eu vou trabalhar com vocês é a especialidade de cultura física. Meu nome é Amanda, para aqueles que não me conhecem, e eu sou formada em fisioterapia e trabalho na área há mais de 2 anos. Para a gente dar início da introdução a essa especialidade, nós precisamos falar sobre os nossos 8 remédios naturais. Dentro dos 8 remédios naturais, nós temos os exercícios físicos. O que são os 8 remédios naturais, para começar? Eles são remédios que o Senhor nosso Deus nos deu para nós utilizarmos no nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma vida plena e completa e possamos viver com mais tranquilidade, tendo uma vida saudável. Então, como eu já falei, um desses 8 remédios naturais é o exercício físico. E nós vamos começar falando quais são os benefícios do exercício físico para a nossa saúde, para a nossa vida. Ele trabalha a nossa aparência, ele tem a capacidade de esculpir o nosso corpo através de exercícios focados e localizados. Nós podemos controlar as doenças metabólicas como as diabetes, hipertensão, obesidade. Podemos ter um bem-estar da nossa mente e do nosso corpo. Nós nos sentimos mais felizes, nós nos sentimos mais dispostos. Aumenta a nossa autoestima, melhora a nossa resistência física, trabalha a perda e o controle do peso, aumento da disposição, melhora a circulação sanguínea, previne doenças e evita o sedentarismo. Todas essas coisas que foram citadas aqui, existe um trabalho específico a ser realizado. Como assim, Amanda? Não vai ser a corrida ou a caminhada que vai te fornecer todos esses benefícios. Existem exercícios específicos. Nós vamos falar um pouco deles mais na frente. Bom, o nosso corpo ele precisa viver em equilíbrio. Só que apenas os exercícios não são capazes de fornecer o equilíbrio que o nosso corpo precisa. Para isso, nós precisamos de 3 pontos principais para nós termos o equilíbrio do nosso corpo. São eles os exercícios físicos, a alimentação adequada e o equilíbrio emocional. Nós já falamos um pouco sobre exercícios físicos e vamos falar agora sobre a alimentação adequada. A alimentação adequada que o Senhor nosso Deus colocou para nós, ela é baseada na ingestão de frutas, verduras, legumes e cereais. Quando nós envolvemos todos esses grupos alimentares dentro da nossa alimentação de forma abundante, nós podemos ter a plena certeza de que ela vai ser suficiente para o nosso corpo e nos proporcionar o equilíbrio que nós precisamos. Também temos o equilíbrio emocional. Ter equilíbrio emocional é saber lidar com as situações do dia a dia, com os estresses, as ansiedades que ocorrem, que nós enfrentamos, com sabedoria. E lidar com tudo isso de forma que não venha nos prejudicar nos nossos relacionamentos. Vou falar um pouquinho agora sobre os pontos positivos e negativos de cada um desses pontos que nos leva a ter um equilíbrio do nosso corpo. Muito bem. Nós já falamos dos benefícios dos exercícios físicos. Agora, a ausência do exercício físico pode promover uma atrofia muscular. O que é atrofia muscular? Atrofia muscular é quando o músculo ele perde o seu tamanho, ele perde a sua espessura. A gente vê muitas vezes as pessoas que têm o hábito de frequentar academias e têm um ganho muscular muito grande, que nós chamamos de hipertrofia. Quando elas param de fazer essa determinada atividade de treino de força, a gente vê que ela diminui, a gente fala que diminui de tamanho, né? Mas é porque aconteceu ali uma atrofia muscular. Então, se a gente já não tem tantos músculos assim, não estamos acostumados a efetuar um treinamento de força, então tende a ficar menor ainda essa musculatura se a gente não a utiliza. Então, outro ponto negativo é o sedentarismo. O sedentarismo, ele é a perda total, não. Ele é a perda do seu condicionamento físico. Então, qualquer coisa que você carrega, você vai achar muito pesado. Qualquer exercício aeróbico, uma caminhada leve, a moderado que você for fazer, você vai se sentir muito cansado. Isso vai ser muito para você. Além de tudo isso, nós ainda temos um aumento da propensão no desenvolvimento das doenças.
Como assim, Amanda? Se eu não faço exercícios físicos, eu posso estar mais perto de desenvolver algum tipo de doença, seja ela metabólica, do nosso sistema metabólico ou do nosso sistema locomotor, que seria o nosso corpo em si, os nossos músculos e as nossas articulações. O ponto positivo da alimentação adequada é manter o peso, manter e recuperar a saúde, controla as doenças metabólicas e ajuda a controlar as doenças psicológicas. Deus, quando ele criou o mundo, ele criou cada coisa para ser que nós podemos nos alimentar, as frutas, as verduras e os legumes, com nutrientes específicos para nutrir o nosso corpo e nos dar e nos fornecer aquilo que ele precisa, seja ele energia, seja ele açúcares saudáveis, seja ele nutrientes e vitaminas. Pontos negativos. Se você não tem uma alimentação adequada, você pode ter um aumento de peso, alterações metabólicas, isso quer dizer, você está propenso a ter diabetes, a ter hipertensão, hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol no sangue, diminuição da sua imunidade e déficit de nutrientes. Então, a alimentação saudável, ela não é apenas para perda de peso. Ela também garante que você tenha uma saúde de ferro. Porque se você tem, igual nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, se você tem uma alimentação pobre em nutrientes, uma alimentação que não aumenta a sua imunidade, que não seja baseada nesses princípios de fruta, verduras, legumes e cereais, você só come besteira, como pizza, hambúrgueres, refrigerantes, cachorro-quente, salgadinhos, doces e etc., você estará mais propenso, mais sensível às doenças. Então, o ideal é que você mantenha a sua alimentação o mais adequada possível. Estabilidade emocional, os pontos positivos. A gente tem uma boa autoestima, temos relacionamentos saudáveis e temos a capacidade de lidar com as provas da vida com sabedoria. Os pontos negativos de não termos uma estabilidade emocional é o estresse, a ansiedade, distúrbios do sono e do apetite. Essas coisas, dentre inúmeras outras que eu não coloquei aqui, elas podem afetar nos seus relacionamentos, nas suas tomadas de decisões. E sem essas três coisas trabalhando juntas, nós não seremos capazes de ter um equilíbrio com o nosso corpo. E o Senhor quer que nós trabalhemos isso. Ele nos deu os 8 remédios naturais para que nós possamos viver plenamente felizes e saudáveis e aptos a fazer a boa obra que Ele nos confiou. Então, quando nós trabalhamos o nosso físico, o nosso mental, juntos com o espiritual, nós estamos plenamente capacitados a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Vamos falar agora um pouco sobre os tipos de exercícios. Vamos começar com os isométricos. Os isométricos são exercícios que não realizam movimento na articulação. Como assim? São movimentos em que você mantém uma determinada posição por um determinado tempo. Eu coloquei aqui uma imagem, a imagem de uma ponte. Você mantém essa posição de 20 a 30 segundos e você vai estar fortalecendo essas estruturas que você vai estar usando para fazer a elevação do quadril. Os nossos músculos, eles possuem algumas fibras que são diferentes umas das outras. Nós temos as fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. As fibras de contração lenta são exercícios de explosão, assim como corridas, saltos em distância. E os exercícios de contração lenta são os que nós mais utilizamos. Utilizamos para andar, para comer, porque eles não precisam de ter um movimento súbito. Ele precisa ser feito de forma coordenada e harmônica de acordo com a determinada tarefa. Então, o exercício isométrico, a gente trabalha a isometria realizando um movimento e mantendo esse movimento por um determinado período de tempo. Nós temos também os exercícios isotônicos. São exercícios que aí sim acontece o movimento articular, que são os mais comuns que a gente vê por aí, como o agachamento. No exercício de agachamento, a gente vê um movimento acontecendo na articulação do quadril e do joelho. Então, esse exercício é determinado como exercício isotônico. Então, a gente vai colocar aí como exemplos o agachamento. Nós podemos ter fortalecimento de panturrilha, subir na ponta dos pés, subir e descer.
Nós podemos colocar também exercícios de ponte, com movimento de elevação e depressão do quadril. Então, nós temos diversos exercícios. Quando nós entramos na academia, aqueles exercícios nos aparelhos, nós podemos trabalhar tanto os exercícios isométricos quanto os exercícios isotônicos. Se nós estamos realizando o movimento, estamos trabalhando o exercício isotônico. Se nós estamos preservando o movimento por um determinado tempo, nós estamos realizando um exercício isométrico. Temos também os exercícios isocinéticos. O que são os exercícios isocinéticos? São exercícios onde ocorre o movimento articular em uma determinada velocidade por todo o percurso. Ou seja, é necessário um ajuste da resistência. Cada vez que eu movimento meu braço em cada ângulo, eu vou ter uma resistência e vou ter uma velocidade. Então, como é possível realizar esse trabalho de forma livre? Não é possível. Ele só pode ser executado através de máquinas encontradas em laboratórios de pesquisas que pesquisam os níveis de força em determinadas angulações e velocidades de determinado músculo, ou clubes de futebol, onde eles trabalham o treinamento da força específica dos atletas. Esse é o aparelho isocinético. Ele coloca ali, nesse caso, ele está trabalhando no membro inferior, ele foi acoplado ali naquela região do aparelho, e ele vai realizar a força de extensão do joelho. Ele vai esticar o joelho. E quando ele faz essa força para esticar, temos ali o profissional dando um estímulo para ele. E essa máquina ela já foi configurada com a força de resistência que ele vai ter que enfrentar naquela angulação. Então, esse é o exercício isocinético. Temos os exercícios anaeróbios. São exercícios onde predomina o fornecimento de energia por processos metabólicos que não envolvem o consumo de oxigênio. São atividades de intensidade alta e moderada a alta e não podem ser mantidas por muito tempo. Como assim? Exercícios de peso, por exemplo. Exercícios para levantamento de halter, exercícios que nós fazemos na academia, né? Exercícios de treinos de força. Exercícios de levantamento de peso. Então, todos esses estão denominados como exercícios anaeróbios. Exercícios aeróbios são exercícios onde predomina o fornecimento de energia por processos metabólicos, que envolvem o consumo de oxigênio. São atividades contínuas de baixa ou média intensidade. Alguns exemplos desses exercícios aeróbicos são a zumba, a dança, pular corda, caminhada, corrida, andar de bicicleta, natação. Todos esses exercícios nós trabalhamos aliado com a atividade respiratória. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos trabalhar o nosso sistema cardiorrespiratório acompanhado com o nosso exercício físico. Um bom programa de exercícios, ele é baseado dentro desses 5 requisitos. Ele possui aquecimento, exercício aeróbico, exercícios localizados, alongamento e relaxamento. Quando nós praticamos todas essas modalidades dentro de um determinado tempo, nós estamos executando um programa completo de exercícios. Vamos falar um pouquinho de cada um. O aquecimento, geralmente, ele é feito no início, antes de nós realizarmos uma determinada atividade. Então, ele serve para manter o seu corpo aquecido. Ele prepara para as atividades que vão vir a seguir, logo após ele. Quando nós assistimos uma partida de futebol, por exemplo, antes do jogador entrar em campo para substituir um outro jogador, você percebe, às vezes, ele fazendo pequenas corridas na lateral do campo. Ele está aquecendo o corpo dele para realizar a tarefa que é jogar futebol. Ele, como atleta profissional, ele vai realizar o aquecimento antes de qualquer exercício que seja mais forte, que no caso dele seria o futebol. Um exercício que pode ser utilizado também como um aquecimento é a corrida estática. Você pode fazer em casa durante 20 a 30 segundos só para aumentar a frequência cardíaca e aquecer o seu corpo mesmo. Exercícios aeróbicos, como nós já conversamos, são exercícios que predominam o fornecimento de energia por processos metabólicos e o consumo de oxigênio. Exemplos disso são a corrida e a caminhada e andar de bicicleta. São exercícios que trabalham o nosso corpo com a presença do oxigênio, que envolve, né, o consumo do oxigênio aí.
Nós acabamos de perceber, então, que nós temos uma similaridade entre o aquecimento e exercícios aeróbicos. Então, você pode conciliar os dois. Exercícios localizados. São todos os tipos de exercícios que se podem realizar como forma de aumentar a força e o volume muscular. Nós chamamos de hipertrofia. Então, todo exercício que vai gerar força, que vai requisitar que aquele músculo gere uma determinada força contra uma determinada resistência, seja ela a gravidade, ou seja ela um halter ou uma caneleira, nós chamamos de exercícios localizados. Estamos trabalhando uma localização específica. Igual nessa primeira imagem que nós vemos ali. Nós vemos a moça de 4 apoios fazendo a elevação da perna com um halter, com uma caneleira na perna. Ela está trabalhando o músculo do glúteo. Então, qual que é a localização daquele exercício? O glúteo. Então, esse é um exercício de fortalecimento de glúteo. Já a segunda imagem, nós temos o fortalecimento de dois grupos musculares, que seriam os quadríceps e os músculos abdutores. Dependendo da angulação que você coloca, você consegue agrupar consegue conciliar com outros grupos musculares. Mas nesse movimento em específico, ela está realizando o fortalecimento de quadríceps e abdutores. Temos também os alongamentos. O objetivo do alongamento é diminuir as dores, pois quando o músculo é alongado, ele relaxa. E o que foi exigido durante a atividade física diminuindo com os incômodos e as dores musculares. Então, o alongamento, ele pode ser realizado após a execução de uma determinada atividade. Se você está na academia, por exemplo, você pode fazer os exercícios de alongamento no final, quando você tiver feito toda a sua ficha, acabou tudo, ou quando você faz um programa de exercícios em casa, você deixa o alongamento para o final. Mas aí tem uma dúvida. Algumas pessoas me perguntam, Amanda, qual a diferença entre fazer alongamento antes ou depois de uma corrida, de uma caminhada, de andar de bicicleta ou de um programa de exercícios físicos? É melhor fazer antes ou é melhor fazer depois? Bom, alguns estudos indicam que se você não está fazendo um treinamento de alta performance, onde a exigência vai ser muito maior, o alongamento ele não faz diferença ser feito antes ou ser feito depois. Como ele é um exercício para relaxar, ele não é adequado para ser utilizado no momento de início de um treinamento que vai exigir muito do seu corpo. Porque o seu corpo, ele não vai trabalhar com eficiência se ele estiver com os músculos alongados, no caso, relaxado. O ideal é que ele esteja aquecido. Então, se você é um atleta de alto rendimento, o ideal é que você faça o aquecimento, faça o treino e depois faça o alongamento. Se você não vai fazer diferença nenhuma no seu programa de exercícios fazer o alongamento antes ou fazer depois. O relaxamento é muito similar ao alongamento, só que ele é agrupado de uma forma diferente, porque ele visa baixar a frequência cardíaca. Então, ele tem uma associação com o nosso sistema cardiorrespiratório, não apenas com o nosso corpo no âmbito muscular, locomotor. Então, quando nós realizamos o relaxamento, geralmente nós fazemos respirações mais profundas, mais calmos movimentos, mais lentos. E alguns exemplos disso, nós temos a postura de criança e a respiração lenta e profunda, deitados. Pode também ser utilizado alguns movimentos de yoga, meditação e até mesmo exercícios respiratórios simples, sentado, calmamente. Então, todas essas atividades englobam um bom programa de exercícios. Antes de você realizar qualquer exercício, o ideal é que você faça uma boa avaliação física. Por que eu preciso fazer uma boa avaliação física? Porque na avaliação física, você vai saber qual a atividade que vai ser melhor para você executar, qual que é a sua maior necessidade, o que o seu corpo está precisando mais, se ele está precisando mais de força, se ele está precisando mais de resistência, se a gente vai trabalhar mais um condicionamento físico ou um recondicionamento de força muscular, resistência. Essa avaliação ela pode ser feita tanto por um educador físico quanto por um fisioterapeuta.
Se você possui algum problema cardíaco, hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca, dentre outras, o ideal é que você procure um médico antes de realizar as atividades, antes de procurar um profissional que possa estar te acompanhando. Por quê? Porque, dependendo do nível do acometimento do seu problema cardíaco, o ideal é que ele recomende para você quais exercícios você é capaz ou não de fazer. E a forma que ele tem de saber qual exercício você é capaz ou não de fazer é através de exames específicos que determinam isso para você. Para você não ter nenhum risco durante a execução dos exercícios, ok? Bom, se você tem em casa e quer iniciar um programa de exercícios físicos, você precisa entender que a sua frequência cardíaca ela vai mudar durante a execução dele. Quando nós falamos, os exercícios aeróbicos são exercícios intensos que podem ser feitos por um determinado período. Então, se eu vou correr, se eu vou caminhar, o meu coração vai bater mais rápido. Então, a minha frequência cardíaca ela vai ficar elevada. E a frequência cardíaca, ela tem formas e lugares de serem aferidos. Nós vemos aqui nessa imagem que nós temos o radial. Vocês vão colocar dois dedos, o dedo indicador e médio, aqui na direção do dedão, no pulso. Vai pressionar levemente. Você pode ir movimentando os dedos até você sentir. E aí você vai estar sentindo o seu pulso. Outro lugar que você pode fazer isso é na região da carótida, bem abaixo da mandíbula, do maxilar. Pressiona levemente e você vai sentir. Vocês podem ter muito mais facilidade de sentir na região da carótida, porque aqui passa uma artéria muito calibrosa, então ela é maior, ela é mais grossa. Então, quando o sangue passa ali, ele passa com mais força do que numa veia, que é o que acontece nos outros locais. Nós temos também femoral, que é bem ali na virilha, região poplítea, que é atrás do joelho, pedioso, que é bem em cima do pé, e tibial posterior, que é perto daquele ossinho do nosso pé. Mas os dois mais fáceis da gente poder estar olhando isso é a região radial e a região da carótida. Muito bem. Como que eu faço essa aferição? Eu vou escolher um local, pode ser tanto no pulso quanto na carótida ou qualquer outro lugar que você achar interessante ou for mais fácil para você, ou você tiver mais facilidade de sentir. Vai pressionar levemente. Se você apertar muito, pode ser que você não consiga sentir a pulsação naquele determinado local. Vai segurar, vai colocar um cronômetro e vai contar durante 1 minuto quantas vezes você sente pulsar. No final de 1 minuto, você vai ter a sua frequência cardíaca, que seria o batimentos por minuto. Ok? Existe uma fórmula para avaliar a nossa frequência cardíaca máxima. Por que nós precisamos saber e como que calcula essa frequência cardíaca máxima? A frequência cardíaca máxima é o máximo que o seu coração pode bater por minuto antes dele ter uma parada cardíaca. Então, a fórmula da frequência cardíaca máxima é 220 menos a sua idade. Eu coloquei aqui um exemplo da minha frequência cardíaca máxima. 220 menos 26, que é a minha idade, dá 194. Então, a minha frequência cardíaca máxima é 194 batimentos por minuto. Dentro dos nossos exercícios, nós não vamos trabalhar a nossa frequência cardíaca máxima. O ideal é que se trabalhe entre 60% e 85%. Atletas de alto rendimento realizam treinos alternados acima de 85% da frequência cardíaca máxima. Porém, eles fazem esse treinamento de forma acompanhada por um profissional ou por vários profissionais, que seria a equipe multiprofissional. Uma forma de você ver quanto que está sendo o seu batimento cardíaco durante uma caminhada, uma corrida, enquanto você anda de bicicleta, é o frequencímetro. Ele facilita você saber
quantos batimentos por minuto você está tendo naquele momento que você está vivendo aquela determinada atividade. Ele é utilizado para monitorar a frequência cardíaca durante o exercício. Nós temos o frequencímetro, que é esse primeiro exemplo, que tem um relógio que que recebe informações de uma dessa faixinha que é colocada bem aqui na região do peito, bem próximo do coração. Então, ele avalia a frequência cardíaca e envia para o relógio. Hoje em dia, nós temos monitores cardíacos de pulso facilmente encontrados nas lojas de tecnologia. Muito bem. Depois de tudo isso que nós aprendemos, nós vamos passar para o nosso trabalho prático. Nos próximos 4 meses, vocês vão ter que realizar pelo menos 4 vezes por semana um cronograma de exercícios que vocês mesmos vão montar. Na internet, vocês podem encontrar diversos tipos de exercícios que vocês podem realizar em casa. Vocês vão fazer uma tabela e vão anotar esses exercícios esse cronograma, esse planejamento e vão executar durante 4 meses. Ok? Tá aqui um exemplo de uma tabela para vocês fazerem. Coloque ali qual exercício de aquecimento que você está fazendo, qual exercício aeróbico, se você correu, se você caminhou, quanto tempo você fez isso. Exercícios localizados. Se você vai trabalhar um agachamento, vai trabalhar os membros inferiores, você vai trabalhar um agachamento, vai fazer exercício de glúteo, de panturrilha, se você vai trabalhar abdômen, se você vai trabalhar os braços, quais exercícios que você vai fazer e por quanto tempo você vai fazer aqueles exercícios. Um exemplo, faz o exercício de aquecimento junto com o aeróbico, uma corridinha de 20 minutos. Depois você faz o exercício localizado, você faz 40 minutos de 30 a 40 minutos de exercícios localizados. Depois de terminar isso, você vai fazer alongamentos, associado com relaxamento, exercícios de respiração profunda e etc. Você vai colocar também nesse relatório a frequência cardíaca de repouso. Antes de você fazer o aquecimento, esse programa de exercícios, você vai olhar sua frequência cardíaca e saber quantos batimentos por minuto você estava antes de começar os exercícios. Se você estava fazendo alguma atividade antes, você para, descansa por 5 minutos e aí depois você olha a frequência cardíaca de repouso. Depois que você fez todo o seu programa de exercícios, você vai olhar a sua frequência cardíaca novamente e vai saber se você conseguiu trabalhar dentro daquilo que nós conversamos, que é dentro dos 60% e 85% da frequência cardíaca máxima. Quais são os nossos métodos de avaliação? Nós temos o trabalho escrito, vocês vão fazer um trabalho escrito para mim com todos os requisitos da especialidade e vão enviar para o meu e-mail até o dia 15. Então, a partir de hoje, vocês têm 15 dias para poder enviar esse trabalho para mim, ok? Não esqueçam de colocar o nome de vocês completo, o nome do clube, a data em que foi realizado o trabalho, qual a função de vocês dentro do clube e qual a região de vocês, ok? Vocês vão elaborar 5 perguntas, vão responder essas 5 perguntas e vão enviar para mim até hoje às 18 horas, ok? Se eu receber depois disso, eu vou descontar pontos, ok? Por mais que você acerte todas as 5 perguntas sejam coerentes e todas as 5 respostas sejam corretas, vocês vão ter desconto de pontos, ok? E esse trabalho prático, que seria os 4 meses de exercício físico, programa de exercício, vocês vão ter até o dia 27/9 para poder me mandar isso, que é quando se completa os 4 meses, ok? Será o nosso Raízes do dia 27 de setembro. Envia tudo isso para o meu e-mail, ok? Meu e-mail tá aí, pinta essa tela, guarda, vocês têm o meu contato, se não tiver, anota. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o trabalho, sobre na hora de montar o programa de exercícios, podem me chamar, conversa comigo e nós vamos resolver isso juntos, ok? Boa especialidade para vocês, bom trabalho! Tá, tchau. Não com onde gravar.